Olá você, amigo, amiga, mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. Estamos aqui fazendo desse programa um caminho para a informação sua sobre a nossa ciência e nossa arte médica. Você que muitas vezes fica questionando a si próprio, às vezes não tem acesso ao profissional para tirar suas dúvidas. Esse programa tem esse propósito de trazer para você algumas informações, curiosidade acerca da nossa ciência milenar, que é a medicina. Trazemos aqui convidados especiais, convidados que se destacam pela sua atividade profissional, pela sua dedicação, pelo seu zelo. No dia de hoje, nós estamos trazendo, nosso programa está trazendo a doutora Clarice Carvalho Valões, né? Então, ela faz pediatria, em especial reumatologia pediátrica, não é assim? Isso, é isso mesmo. Seja bem-vindo ao nosso programa, o programa é seu. Obrigada, professor, obrigada pelo convite de estar aqui hoje. É uma oportunidade enorme mesmo, esse momento que o senhor está tendo agora na televisão, dessa divulgação, né, das especialidades, de algumas doenças. E é bem interessante mesmo que isso chegue cada vez mais próximo do público, que eles tenham essa oportunidade de entrar em contato, de conversar, de tirar as dúvidas. Então, parabéns mesmo por esse momento e fico super grata pelo convite também. É uma oportunidade única estar aqui falando um pouquinho sobre a reumatologia pediátrica. Você não tem que agradecer, mas o agradecimento é meu, do telespectador, por trazer um profissional que se dedica tanto, né, que faz da sua vida um rosário, né, na busca da saúde dos pacientes. Você tem formação na Universidade Federal de Alagoas, não é isso? Isso, eu sou médica pela Universidade Federal de Alagoas, eu fiz pediatria lá na USP de São Paulo e fiz reumatologia pediátrica lá na USP de São Paulo também. E atualmente eu sou aluna do programa de doutorado direto, com o tema de dermatomiosite juvenil. Esse lá doutorado também na USP de São Paulo. Na USP de São Paulo. Isso também, eu faço a distância e preciso todo mês passar lá também para fazer algumas disciplinas. Ah, que maravilha. E como foi sua formação na universidade e onde nasceu ou fez nascer esse interesse pela pediatria? Então, na verdade, o interesse pela pediatria, ele desde muito novinha. Eu até brinco assim, porque lá na minha família, né, a gente quando pergunta, você quer ser o quê quando crescer? E eu já falava que eu queria ser pediatra, quando era muito pequena. Pois é, bem. Mas depois mudei, assim, quis fazer inúmeras outras coisas. Mas teve alguma referência, assim, algum pediatra que você... Eu tenho um tio que é pediatra, mas eu acredito que minha referência era porque eu tinha uma irmã mais nova, 5 anos de diferença, e eu acho que eu via ela, né, um bebezinho, via indo para pediatra e queria fazer aquilo como profissão. Mudei bastante, assim, no final do 3º ano resolvi que eu ia fazer medicina para fazer pediatria ou alguma outra coisa que eu tivesse mais afinidade. E dentro da faculdade eu quis fazer outras coisas, quis fazer neurocirurgia, quis fazer psiquiatria, mas no fim das contas eu queria trabalhar com criança, então também lá perto de terminar eu decidi fazer a pediatria. E na pediatria eu entrei com a cabeça bem aberta e na época que eu fiz, na verdade, a gente não tinha muito essa cultura de fazer uma subespecialidade, né, uma área de atuação. Então, quando eu estava lá cursando o programa de pediatria, tive um contato muito bom com o pessoal da reumatologia pediátrica e por ter muito pouco profissional aqui espalhado, né, pelo país, a concentração é muito mais em sul e sudeste da reumatologia pediátrica, eu pensei que seria uma oportunidade de trazer algo novo aqui para o estado também, que a gente já teve alguns reumatologistas pediátricos, mas que acabaram não ficando por aqui, eles foram. Então, aqui a gente estava sem essa área de atuação da pediatria no estado. Fora você, tem mais outros que atuam? Então, que atuam, o que é que acontece? Na reumatologia pediátrica, né, para você dizer que você é reumatologista pediátrico, você precisa ter feito a prova de título depois de ter cursado o programa. Então, você pode ser pediatra formado, né, com o título de reumatologia pediátrica, o título de área de atuação, que é o certificado, ou ser reumatologista com o título em área de atuação em reumatologia pediátrica. Aí esse reumatologista precisa também ter cursado um período da reumatologia pediátrica. Então, oficialmente, se você for checar lá no site do CRM, só tem eu cadastrada como reumatologista pediátrica, o que não impede que outros colegas da reumatologia também atuem nessa faixa etária. Né? Isso vai muito de cada um em relação à segurança que sente em tratar essas doenças específicas na faixa etária pediátrica. Então, tem outros colegas da reumatologia que também atendem crianças.
aqui. Assim como pediatras que atendem a reumatologia, às vezes, mas aí é um pouco aquilo que mais você difícil, fala, porque é a mais segurança, né? Isso, é mais a segurança do profissional. E a responsabilidade também. E a responsabilidade. E como é que tem sido as estatísticas de doenças reumáticas em crianças? Então, a gente tem bastante doença reumatológica na faixa etária pediátrica. A gente tem algumas que são mais comuns na faixa etária pediátrica e outras que são mais comuns na faixa etária de adulto, né? Mais doenças feito lúpus, dermatomiosite, a esclerodermia, doença mista, a gente tem todas elas na faixa etária pediátrica, apesar de serem mais comuns no adulto. E a gente tem outras doenças que são mais comuns na faixa etária pediátrica, feito algumas vasculites, como a doença de Kawasaki, a púrpura de Renox-Schönlein, essa que eu trouxe até foto aí para mostrar também. E a febre reumática, né? São 3 doenças que são muito mais comuns na faixa etária pediátrica. E a gente tem uma coisa que é interessante, é que algumas doenças, elas iniciam na faixa etária pediátrica, mas a gente só consegue fechar o diagnóstico na idade adulta, porque os sintomas, eles não são completos na faixa etária pediátrica. Por exemplo, a doença de BC. Geralmente a criança tem apenas as aftas de repetição e só na idade adulta que ela vai florir o quadro. Então, muitas vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico inicialmente. E a gente tem doenças mais raras, que são as doenças autoinflamatórias. Então, essas doenças, geralmente, a gente consegue fechar na faixa etária pediátrica, porque são quando os sintomas são bastante floridos. São as febres recorrentes, as vasculites, tudo associado, né? As cefaleias recorrentes, as dores abdominais, nódulos. Então, são sintomas que eles acontecem de forma recorrente, ou mensalmente, tem uma frequência, assim, específica. Bom, está crescendo aqui na minha cabeça. Existe uma classificação da área de atuação da reumatologia pediátrica, assim, que campos, por exemplo, vascular, pode ser das febres recorrentes, etc. Tem uma classificação assim para a gente passar para o público? Então, na verdade, a reumatologia pediátrica, né, eu gosto de dividir assim, as artrites crônicas, que são as AIJs, na verdade, que é a AIJ, né, a artrite idiopática juvenil, é uma classificação dentro das doenças reumatológicas, né, um diagnóstico. E ele se assemelha, né, um tipo, né, a gente divide em 7 subtipos, um tipo dele se assemelha do adulto, mas os outros... A-I-J, né? Isso, artrite idiopática juvenil, que é caracterizado por artrite crônica. A gente tem 7 tipos. Aí um desses tipos é que se assemelha à artrite do adulto. Os outros, eles são um pouco diferentes. A gente tem as colagenoses, aí vem o lúpus, dermatomiosite, doença mista, esclerodermia, que são aquelas doenças que na reumatologia a gente ouve falar mais. Né? Quando você fala em reumatologia, na cabeça já vem logo uma doença feito lúpus. A gente tem um grupo, que é o grupo da febre reumática, na verdade, que é a doença associada à infecção pelo estreptococo. Além da febre reumática, a gente tem uma entidade, né, que a sigla é PANDAS, que são sintomas neuropsiquiátricos associados à infecção pelo estreptococo. Aí são mais sintomas neuropsiquiátricos mesmo, não tem tanto sintoma reumatológico propriamente dito. E a gente tem as doenças autoinflamatórias. Aí, dentre as doenças autoinflamatórias, é um grupo gigantesco de possibilidades, que geralmente a gente precisa de diagnóstico genético. A gente ainda tem aquele grupo das doenças de partes moles, que aí tem as tendinites, as bursites, a gente tem fibromialgia na faixa etária pediátrica também. Verdade, assim, tem. A sintomatologia é a mesma do adulto? É a mesma do adulto, é bem parecido. A gente tem também a doença, a dor de crescimento, né, que a gente chama hoje em dia de dor recorrente em membros, porque ela não tem mais essa associação com o crescimento, na verdade. Né? Então, a gente ainda não sabe o que é que causa especificamente esse tipo de sintomatologia, mas a criança sente mesmo as dores são bastante frequentes, às vezes precisa de medicação para aliviar, mas tem caráter benigno, então não precisa de nenhum tratamento específico. Então a gente hoje chama a dor de crescimento de dor recorrente em membros, mas precisa ser avaliado os diagnósticos diferenciais também. Então eu gosto de dividir a reumatologia pediátrica assim, mas a gente não faz tipo uma subespecialidade dentro da reumatologia para cuidar apenas de uma dessas. Então o reumatologista, ele está apto a cuidar de todas essas doenças mesmo. Na verdade é um campo muito vasto, né? Muito Quando vasto. a gente vê assim, a pediatria... É muito vasto. E a criança tem mesmo, sim, doença reumatológica. A gente tem naquela ideia de, mas é tão novinho, como assim tem artrite? Artrite não é doença de idoso, né? Não é doença de adulto, não. Eu tenho meu paciente mais novo, abriu o quadro de artrite com 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses? 1 ano e 9 meses.
Assim, como a mãe pensar em procurar uma pediatra em reumatologia, com especialidade em reumatologia? Então, a gente tem, depois, né, para o pessoal que está em casa, pode acessar o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, ou então procurar no Google, quando procurar reumatologista pediátrico, tem uma lista de sinais e sintomas ali. Mas, principalmente, as febres de origem indeterminada, são febres, podem ser recorrentes ou até contínuas, que não têm uma causa, ninguém encontrou uma causa. Tá? As doenças que envolvem o aparelho músculo-esquelético também, então aquela criança que estava bem, começa a mancar, não quer andar, tem um edema, né, um inchaço no joelho, no tornozelo, deve procurar o reumatologista também. Algumas alterações de pele, as alterações vasculíticas de pele, depois da avaliação do dermatologista, claro, pode procurar o reumatologista também. São nessas principais situações. A reumatologia, ela atende muito também as crianças que não têm diagnóstico ainda. Já rodou pelo hemato, pelo nefro, por todas as especialidades, acaba caindo na reumatologia, porque a gente realmente tem aquelas doenças mais raras que precisa ter um cuidado, né, uma investigação um pouco mais específica mesmo. E como você diz, doenças raras e que muitas vezes, se não observadas, se não diagnosticadas na infância, poderão ter um transtorno na vida adulta. Isso, e infelizmente podem até não chegar na vida adulta, né? A gente tem situações de doenças mais graves que podem levar ao óbito mesmo da criança. Dentro de uma propedêutica, dentro de uma investigação, que exames são necessários, assim, inicialmente, para um diagnóstico não específico, mas pelo menos orientado para a reumatologia dentro do campo da pediatria? Certo. Isso vai depender muito, na verdade, de cada patologia. Tá? A gente, infelizmente, não tem o exame de triagem. A gente ouve muito falar, fez uns exames, uma bateria de exame reumatológico, mas que, na verdade, a gente, na reumatologia, não considera como exames de triagem. Por quê? A gente usa muito esse termo quando a gente vai tratar do FAN, que é o fator antinúcleo, né, o antinuclear, e do ASLO. O FAN, ele indica apenas a presença de anticorpos contra estruturas do núcleo da célula, né? Então, são a presença de autoanticorpos. Isso não quer dizer que quando você tem um FAN positivo, né, o FAN reagente, você tenha uma doença, tá? Você tem a presença de anticorpos, né, uma condição ali de anticorpos contra o núcleo da sua própria célula, mas não necessariamente os sintomas estão sendo causados por uma doença autoimune. Tá? Então, o FAN tem que ser interpretado dentro de um contexto sindrômico. Então, por exemplo, uma criança que está sentindo dor nas pernas com uma dor de crescimento. O FAN pode vir positivo, mas pode vir negativo. O fato de ser positivo não quer dizer que ele tem um diagnóstico de doença autoimune, por exemplo. Então, a gente tem que ter cuidado nessa triagem reumatológica. A mesma coisa o ASLO. A gente recebe muita criança com ASLO positivo e com um diagnóstico de reumatismo no sangue ou de febre reumática, mas que não é. Né? Isso não está muito correto utilizar dessa forma. O ASLO, ele ajuda a gente no diagnóstico da febre reumática, porque ele demonstra que a criança teve um contato prévio com o estreptococo. Então, é muito parecido, por exemplo, quando a gente tem dengue. A gente tem dengue, você pede um anticorpo, vai vir um anticorpo positivo, sinalizando que você teve dengue mesmo. O ASLO, ele serve para isso, para dizer que você teve contato com o estreptococo. Então, esses níveis, eles podem agora estar alto, depois estar baixo. Mas se você tiver contato de novo com essa bactéria, ele vai aumentar. Isso não tem nada a ver com a doença reumatológica propriamente dita, certo? Então, a gente não tem exames de triagem. O que é que a gente precisa fazer na reumatologia é fazer os diagnósticos diferenciais. Ou seja, o paciente está com uma artrite no joelho, no tornozelo, não vai ter nenhum exame específico para eu pedir, para eu diagnosticar aquilo como sendo uma doença reumatológica. O que eu preciso fazer é ter certeza que aquele edema, aquele inchaço no joelho e no tornozelo não são causados por uma infecção e nem por uma doença neoplásica, por exemplo, que podem dar sintomas muito semelhantes às doenças reumatológicas. Então, a gente tem que ter esse cuidado e sempre pedir os exames pensando nas possibilidades de diagnóstico. Certo? Existe algum indicador biológico feito na gestante como forma de prevenção de uma doença reumática na criança? Não, infelizmente ainda não existe, não existe. A gente já tem alguns HLAs, na verdade, que é um marcador na célula, vamos, né, simplificar dessa forma, que fala um pouco sobre o seu sistema imunológico, digamos assim. Mas ainda não tem nenhum que ele positivo, com certeza vai dizer, né, essa presença específica de um tipo específico de HLA vai ser um diagnóstico de certeza de que vai desenvolver uma doença reumatológica. Então, a gente ainda não tem como fazer esse diagnóstico prévio.
A mesma coisa, né, para famílias que têm, por exemplo, a mãe tem lúpus, não tem como a gente fazer um diagnóstico antes que a criança tenha alguma sintomatologia. Não. A gente não consegue, a gente tem que esperar o aparecimento das manifestações mesmo, não tem como a gente fazer prevenção de doenças específicas. E a genética tem contribuído bastante? Tem contribuído bastante. Todo dia, assim, toda semana, a gente tem muitas doenças novas sendo diagnosticadas e a gente tem um papel muito importante do geneticista, principalmente nessas doenças autoinflamatórias, que o diagnóstico, na verdade, é feito de forma genética. Então, eu preciso daquela alteração genética para poder fechar o diagnóstico. É o que acontece na maioria das doenças autoinflamatórias. Então, tem esse papel importante. E até para avaliação de algumas doenças em relação a risco de desenvolver na prole, né, nos filhos. Mas aí a avaliação do geneticista que é bem importante mesmo. Assim, numa linguagem bem simples, o calo hoje das doenças reumáticas, a febre reumática se destaca ou existem outras que se assemelham? A febre reumática se destaca porque a gente tem uma dificuldade grande de fazer o diagnóstico da febre reumática, porque a gente precisa de exames sendo realizados exatamente naquele período. A gente não consegue, né, se for só um caso de artrite, fazer o diagnóstico de forma retrospectiva, dizer que aquela criança teve naquela época lá atrás a febre reumática. Qual é o problema da febre reumática? Além de artrite, que a criança pode ter de forma migratória, né, que é o que é mais conhecido, então começa uma dor ou edema, né, um inchaço no joelho, melhora, passa para o tornozelo, melhora, vai para o cotovelo, que é bem característico da febre reumática. A gente tem a cardite, que é a inflamação nas válvulas do coração. E o problema da febre reumática é justamente a sequela dessa inflamação do coração, certo? Então, a gente só consegue fazer o diagnóstico o retrospectivo se tiver sido esse tipo de manifestação, essa cardite. Mas da artrite é difícil, porque eu preciso que esse ágilo, essa comprovação da infecção pelo estreptococo seja positivo. E eu só vou conseguir se eu colher exatamente na hora que o paciente está com os sintomas. Os sintomas de febre reumática, eles desaparecem, sem você fazer tratamento, sem nada. Então, em um mês, aquela criança não vai ter nenhum sintoma. Sem o médico e apesar do médico, né? Exatamente, ele vai melhorar. A gente acaba tratando porque é desconfortável, né? A gente faz as medicações porque são desconfortáveis, as artrites são bastante dolorosas. Mas depois que passa, o paciente, se não continuar usando a benzetacil... Era isso, porque é desconfortável. Por que o tratamento é desconfortável? Isso, aí você precisa usar a benzetacil se você tiver tido sua artrite até 21 anos, pelo menos. Tá? Aí o que acontece? Se você não faz o diagnóstico naquele momento, aquela criança que não foi diagnosticada fica sem a profilaxia, que é a benzetacil. Então, se ele fica sem a profilaxia, na hora que ele tiver contato de novo com a bactéria, ele pode ter um novo surto. E esse surto pode, além de causar artrite, causar cardite. Então, essa criança fica descoberta do tratamento. Então, na hora que você faz o diagnóstico da febre reumática, você precisa manter mesmo a benzetacil como forma de evitar o contato com a bactéria para que essa criança não tenha novo surto. Mas a febre reumática é um episódio autolimitado. Se você não tratar os sintomas, né, não tratar a artrite principalmente, aquilo ali vai melhorar. Não vai deixar sequela articular, mas o coração deixa sequela. Ele pode deixar sequela. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico pedindo os exames certos na hora certa, certo? Porque depois esse ágilo, essa evidência de contato com o estreptococo, ele vai negativar. Ele vai vir normal e a gente não vai saber se aquele episódio de artrite foi da febre reumática ou não. Essa janela aí é muito... É curta. Curta, isso, né? Porque o paciente tem hoje a infecção de garganta. Se for ter a febre reumática, em geral ela vai apresentar os sintomas depois de 2 a 3 semanas, que é quando eu tenho que pedir o ágilo. Então, na hora da artrite é a hora que eu tenho que pedir esse exame. Esse exame ainda pode vir baixo os valores, pode vir negativo, então eu ainda vou ter que repetir depois de 15 dias. Mas depois do primeiro mês, esse exame ele provavelmente vai vir negativo e os sintomas vão ter desaparecido. Então, não tem como eu dizer se aquele episódio de dor articular foi febre reumática ou não. Aí cabe, né, a gente pesar se vai deixar com a profilaxia com benzetacil ou não. Se você deixar com a benzetacil e não for o diagnóstico, você vai deixar essa criança recebendo a medicação que é dolorosa até 21 anos. É custoso, né, para tudo, assim, porque independente da idade da criança, no mínimo vai fazer até 21 anos. E se for febre reumática e você não deixar com a benzetacil, essa criança pode evoluir com comprometimento cardíaco.
e é grave o comprometimento, às vezes precisa até de transplante, de troca de válvula, tudo de cirurgia de emergência em algumas situações. Doutora Clarissa falou muito assim do exame laboratorial, mas o exame clínico, né? Quais os critérios para um diagnóstico aí já da febre reumática propriamente dita? Então, né? a febre reumática a gente tem uns critérios que são bem estabelecidos. Houve até mudança recente por conta da quantidade de febre reumática em alguns países, né? Feito o Brasil, a Austrália, é alta Nova a incidência, Zelândia. né? É alta, é bastante alta. E como O é uma que é que doença... faz, assim, os seus estudos, os seus conhecimentos, o que é que faz com que no mundo moderno, né, um mundo onde a medicina tem evoluído tanto, a incidência de uma patologia ainda se torne, assim, algo difícil de se conter? Por causa da infecção do estreptococo. Essa bactéria, que é a bactéria, né, dentre as infecções de garganta, essa bactéria, o estreptococo, ela é a mais importante em termos bacterianos. Tá? A principal causa de infecção de amidalite, né, propriamente dita, é vírus. E dentre as causas bacterianas, há o estreptococo. Então, quando você tem é uma junção, essa infecção de uma bactéria, que essa bactéria tem um subtipo, digamos assim, e alguns desses subtipos são mais reumatogênicos, então não é todo estreptococo que pode causar febre reumática, apenas alguns. Então, só o beta-hemolítico, né, do grupo A de Lancefila, lembra dessa aula do professor Delmar? Junto com o hospedeiro, que tem uma predisposição genética, então você já junta aí duas coisas, ele pode, nessa situação, desencadear a febre reumática. Então, a partir do momento que você não tem o tratamento correto da amidalite, aí você já aumenta o risco dessa pessoa ter a febre reumática. E nas situações de baixas condições socioeconômicas, você tem essa transmissão da bactéria muito mais fácil do que em condições de alta. Os caminhos, né? As vias de acesso, como se tem essa contaminação? A amidalite pode ser uma cárie dentária também? Até pode, assim, é o contato com essa bactéria, com o estreptococo, e que a gente vê muito nessa faixa etária escolar, que vive muito junto, muito aglomerado. Então, você consegue transmitir aí via tanto mão quanto a parte de ar, você consegue transmitir ela mais fácil. Aí, nesses países que têm essas condições mais aglomerados e uma condição socioeconômica mais baixa, você tem um aumento dessa incidência e da prevalência da febre reumática. Outros países, feitos Japão e Estados Unidos, já não tem tanta incidência, por isso que a gente tem uma diferença até no diagnóstico, como é feito nos dois lugares, né? Os países que estão em desenvolvimento e os países desenvolvidos, porque as condições, né, socioeconômicas são diferentes e as causas de doenças cardíacas nesses países em desenvolvimento, né, na faixa etária pediátrica, muda um pouco. A febre reumática já não é a principal causa de cardiopatia adquirida na infância, já entra o Kawasaki. E no nosso país, por exemplo, ainda é febre reumática, então a gente ainda vê muita criança. Então, a falta do diagnóstico e a falta da profilaxia faz com que ele evolua com essa cardite, com a maior gravidade. Então, quando a gente chega e pega uma criança com cardite, ela pode não ser o primeiro surto, né? Já ser o terceiro, quarto surto da doença e está fazendo o surto porque não foi diagnosticada de forma correta. Então, não ficou com a benzetacil, o tempo que deveria ter ficado para evitar esse tipo de complicação. Alguns casos a gente não sabe ainda dizer porque ele já abre o primeiro surto de febre reumática de forma grave, com a cardite. Então, às vezes, a criança precisa de troca de válvula de emergência mesmo. Então, não tem assim uma causa do motivo de estar aumentando, pode ser pelos aglomerados, pode ser mais por uma alteração da bactéria, a suscetibilidade do hospedeiro também. Então, são a união de fatores. A baixa imunológica, vê que não é uma pessoa nutrida, uma criança nutrida, né? Pode predispor a tudo isso. Isso, que tem um acesso mais fácil até ao serviço de saúde, que consiga fazer o tratamento correto da amidalite, aí você já vai diminuindo a chance de evoluir para uma febre reumática. Às vezes os pais podem pensar que é uma amidalite comum, que no outro dia desaparece. Isso, e tem muito de suspender o antibiótico. Quando a criança começa a melhorar, usa 2, 3 dias, aí já suspende. Então, não foi tratado de forma correta, tem um aumento do risco de febre reumática também. Então, a gente tem que fazer o tratamento correto da amidalite. A criança porta, assim, critérios clínicos, diagnósticos de pele, alterações. Sim, e da febre reumática, da febre reumática. Comentando. Então, a gente tem a artrite. Aí a artrite ela é caracterizada ou pela edema na articulação ou pela dor e limitação aos movimentos. Então, na febre reumática a gente não vê muito líquido na articulação, a gente vê muita dor. Então, a artrite é um critério, a cardite, que é essa inflamação nas válvulas cardíacas. A gente tem o eritema marginatum, que são alterações de pele, que ele parece...
várias linhazinhas assim, mais avermelhadas na pele, é bem fugaz, desaparece e aparece rápido. Geralmente na região de tronco, né, que é a região que está coberta, então na hora do exame físico sempre tem que deixar a criança só da roupa de baixo mesmo, né, quase despida. E a gente tem o nódulo subcutâneo, que são nódulos geralmente em proeminências ósseas, feito cotovelos, joelhos, e não são dolorosos. Então, se a gente não procura no exame físico, pode ser que a criança nem sinta que tem. Então, a gente precisa fazer essa busca mesmo ativa. E a gente tem a coreia de Sydenham também, que são movimentos involuntários que a criança apresenta e que na faixa etária pediátrica, uma das principais causas... Clônicos ou só Não, clônicos? eles parecem, antigamente era chamada dança de São Vito. Parece uma dança mesmo. Então, a criança está parada, só que ela não consegue ficar 100% parada. Ela fica sempre movimentando alguma coisa de forma involuntária. Então, tem crianças que precisam ser internadas porque não conseguem nem deglutir por conta da movimentação involuntária da língua. Tem crianças que não conseguem andar porque é tanta movimentação involuntária que ela não consegue manter o equilíbrio. Então, também a gente precisa manter internado. Só que essa manifestação, a coreia, ela geralmente é tardia. Então, ela não vem junto com a artrite, ela vem meses depois. E em sendo tardia, ela regride com o tratamento? Ela regride. Se a gente não tratar também, a maioria ela regride sem deixar sequela, mas a gente começa o tratamento porque é desconfortável. Você é uma criança e você não consegue ficar parado, só durante o sono. O tratamento é específico, teria um específico para essas contrações? É específico. Antiespasmódico, essas coisas? Usa antipsicótico. Usa o Aldol, Isso. Alguns anticonvulsivantes também, o corticoide também em algumas situações tem indicação. Aí essas são as manifestações que a gente consegue ver no exame físico do paciente com febre reumática. Além delas, a gente tem as manifestações menores. Aí tem a febre, tem algumas alterações laboratoriais, então tem que pedir exames, feito o VHS ou PCR. Pode ter alteração do eletrocardiograma, então também tem que pedir exames em relação a isso. Por conta do comprometimento cardíaco já, né? Isso, e a artralgia. Então, a dor articular sem o edema, ela também é um critério para febre reumática. E somado a isso, a gente precisa obrigatoriamente ter esse contato com o streptococo. Então, a gente tem que comprovar que essas manifestações que a criança está tendo no momento são secundárias a um contato prévio com a bactéria. Por isso, a importância do ágilo, anti-DNase B a gente usa também, e uma história comprovada de escarlatina. Às vezes a gente não consegue fazer o exame, mas foi bem documentado que a criança teve o escarlatina mesmo, que é por conta do streptococo. Então, essas manifestações devem provavelmente ser secundárias à infecção. Então, a gente fecha como febre reumática. Acho que você trouxe umas imagens, são essas imagens? Eu trouxe as imagens da púrpura de Rhinox-Online, que é uma condição muito frequente também na pediatria. É a vasculite que é mais frequente na faixa etária pediátrica. Mas a gente voltar lá, a gente fala lá quando necessário, porque eu queria falar mais sobre essa criança que tem esses movimentos involuntários, etc. Pode ser considerar uma criança normal? Sim, normal, criança normal. Na verdade, toda criança que tem um diagnóstico reumatológico, a nossa tendência, a nossa vontade é que ela siga a vida dela normalmente. Ela faça as mesmas atividades que as outras crianças. Atividades esportivas facilitam para a cura? A gente faz, sempre recomenda atividade física, né? Tanto a fisioterapia como o próprio esporte mesmo que a criança queira praticar. O limite que a gente faz aí é o quanto a criança aguenta. No caso feito febre reumática, na fase aguda é repouso, porque ela sente muita dor, então não tem por que a gente ficar movimentando aquela articulação. Mas nos casos de AIJ, por exemplo, precisa fazer fisioterapia. Essa criança que gosta de se movimentar, gosta de correr, gosta de brincar, tem que ser estimulada a fazer isso, porque a gente diminui as chances das sequelas articulares, então das contraturas. A gente precisa que essa criança movimente para esquentar mesmo a articulação e esse líquido e essa inflamação diminuam. Não pode se criar um estigma de que a criança portadora de febre reumática ela é uma transmissora. Não. Mas porque qualquer pessoa pode ser, né? Então, por isso que eu acho que é melhor até você brincar com a criança que é portadora de febre reumática, diagnosticada e em tratamento, do que brincar com outra, né? Porque você não sabe que é portadora, né? E é interessante que alguns pais mesmo falam, ela tem febre reumática. Eu gosto sempre de explicar que, na verdade, a febre reumática foi uma condição que ela teve. O que ela tem agora é uma predisposição até um novo surto de febre reumática. Porque, às vezes, a gente faz isso mesmo com as crianças. A gente torna as crianças indivíduos doentes. E eles não são doentes, né? Eles tiveram, né? A paciente que teve febre reumática, ele teve um surto de febre reumática e melhorou.
a gente precisa cuidar daquilo que ficou de sequela, que nem sempre fica sequela cardíaca, às vezes não fica absolutamente nada de sequela. Então, a gente precisa tratar essa criança como um indivíduo normal, porque eles são mesmo. Então, tem que manter a benzetacil para evitar o contato com a bactéria. Não que a benzetacil seja um tratamento específico para febre reumática. Ela, na verdade, é uma profilaxia para que ele não entre em contato. Porque se entrar em contato com a bactéria, pode ter novo surto. Aí ele tem como se fosse uma crise em contato, mesmo. Né? Só não, isso, aí o antibiótico consegue bloquear essa produção, né, dos anticorpos que vão agir contra o coração e contra as articulações. Então, a gente faz esse trabalho, assim, porque às vezes a gente torna a criança mesmo doente. Você tem febre reumática, você não pode fazer tal coisa, não. Um estudo assim mais detalhado, eu sei que o público vai entender, mas é uma curiosidade minha, eu estudei, mas estou esquecido. É da fisiopatologia, né? É o streptococo, que mecanismo ele teria? Ele libera uma enzima de atuação, como é que... Então, hoje em dia, tem vários trabalhos, né? Porque a gente ainda não sabe exatamente, com precisão, qual é o mecanismo. Certo. O que é mais aceito hoje é que na hora que o seu organismo vai produzir anticorpos para defender o seu organismo da bactéria, ele produz anticorpos muito parecidos contra o coração. Porque existe uma enzima, né, uma proteína, na verdade, do estreptococo, que ela parece com a enzima cardíaca, com uma proteína cardíaca. Então, na hora que você produz um anticorpo contra essa bactéria, esse anticorpo acaba reagindo também contra o coração. Cardíaco. Isso. Só que o que acontece? Ele age contra o coração e deixa sequela, mas na articulação ele não deixa. Então, provavelmente existe outro mecanismo aí por trás dessa atuação do sistema imune na hora que ele vai responder contra a infecção do estreptococo. Não é a bactéria propriamente dita que vai causar essa lesão cardíaca, porque senão seria junto com a amidalite que ele teria a febre reumática, né, a cardite. Mas, na verdade, ela ocorre mais ou menos umas 2, 3 semanas depois, que é o tempo que o corpo leva para produzir os anticorpos. Então, é uma doença, né, por causa dessa interação de uma bactéria com o nosso sistema imune. Então, precisa que o indivíduo tenha essa predisposição. Precisa que ele, na hora da produção do anticorpo, tenha uma disfunção e acabe produzindo um anticorpo que reage contra as duas proteínas. Essa disfunção independe se ele é imunologicamente assim? Independe. Isso, né? Independe. Não necessariamente uma criança que tem febre reumática vai ter outras doenças autoimunes. Vai ter uma doença feito lúpus, por exemplo. Não tem associação, não, em relação a isso. O que tem é que se você tem na família pessoas com febre reumática, você tem mais chance de, se você entrar com estreptococo, em contato com o estreptococo, você tem mais chance de ter febre reumática. Por isso que a gente tem que fazer o tratamento adequado da amidalite. Porque mesmo que ela seja pelo estreptococo, se você trata de forma adequada, você não dá tempo do corpo produzir os anticorpos específicos. Esse diagnóstico também é relevante à cultura da orofaringe, secreção de orofaringe, sim, né? Sim, na hora que a criança está sentindo, existe essa dificuldade também, né? A maioria dos casos de amidalite são virais, então não precisaria de antibiótico. Então, existem algumas coisas que a gente tenta fazer para diferenciar se é bacteriano ou se é viral. Tá? Algumas sintomatologias. O quadro viral geralmente vem com bastante coriza, vem com espirro, não vem com tanto foco purulento, apesar de poder ter também. E o quadro bacteriano, a criança fica um pouco mais, uma febre mais alta, fica um pouco mais toxemiada, mais abatida. Pode ter umas petequias na região do céu da boca, que são os pontinhos vermelhos, mas o ideal é fazer a cultura ou fazer o teste rápido para o estreptococo. O teste rápido sai em alguns minutos. Então, você consegue ver, se vier positivo, realmente é bacteriano, começa o antibiótico. E a cultura, saindo mais ou menos em 2 dias, dá tempo de você instituir o tratamento sem que haja aumento na incidência da febre reumática também. Também. Você falou da terapêutica, né? Com a penicilina, bezatínica, etc. Existem outros substitutos? Imagina que a pessoa tem Existe. Seja alérgico à penicilina. Existe. A gente pode usar a eritromicina e a sulfa. Só que o problema é que esses 2 outros antibióticos são diários. Então, você tem que usar todos os dias. A chance de você esquecer uma dose é muito alta. E então, quando você esquece, fica vulnerável à infecção. Exato. Aí você está descoberto. Aí a benzetacil você garante que em 21 dias essa criança tem um antibiótico lá, circulando.
O antibiótico oral não. Na hora que acaba, né, faz o clareamento lá do antibiótico, ele está descoberto. E às vezes não esquece uma dose, esquece 2, 3 dias. Eu já tive paciente nessa situação, que não aguentava mais usar benzetacil por conta do desconforto. A gente trocou a medicação, ele esqueceu doses, teve um novo surto com cardite. E era uma criança que não tinha tido cardite ainda, então ele ficou com sequela cardíaca depois de um surto de febre reumática por ter esquecido as doses do remédio. Então, os pais devem ter essa consciência, né, de que é importante manter sempre essa criança protegida, né, com essa quimioprofilaxia, com essa antibiótico profilaxia. Exatamente. Muito bem. Você trouxe algumas fotos, né? Esta primeira. Essa daí é uma artrite bem típica mesmo, a IJ. Já é uma a gente criança, pode ver, né? é uma criança. Ali no joelho, né, na parte superior da foto, você consegue ver que está bem edemaciado, está inchado. A gente não vê tanta vermelhidão nesse joelho. Geralmente é bilateralmente que acontece ou pode acontecer? Isso pode acontecer ser uma articulação, ser 4 articulações, ser todas as articulações, Nossa. Isso varia. Pode ter febre ou não, pode ter alteração de pele ou não. Então, a artrite da AIJ, ela geralmente tem bastante líquido, mas não é tão sintomática. Geralmente a criança fica sem andar um pouco, né, um período, depois quando começa a melhorar, ela mesmo com um edema importante, ela consegue deambular. E não tem tanta vermelhidão, não tem tanto calor, não tem tanto os sinais flogísticos, né, que a gente chama, não parece tanto uma inflamação. Que aí quando acontece isso, tem muita vermelhidão, muito quente, a articulação, muito líquido, muita dor, a gente tem que pensar numa infecção da articulação, feita uma artrite séptica. Exames locais, tipo punção, não é por aí, não? A gente pode fazer punção, sim. Na dúvida diagnóstica, a gente faz punção e nas situações que são apenas uma articulação. O que é que poderia positivar nessa punção? A gente vê a quantidade de leucócitos, a gente vê a cultura também para ver se tem bactéria ou não, dá para fazer o GRAM, dá para fazer o BAR para tuberculose também. Ótimo. Dá para fazer bastante coisa. Isso, dá para fazer. Esse espectro amplo para um diagnóstico, né? Isso, dá para fazer. E a gente, em algumas situações, ainda infiltra o corticoide na articulação, que é para você colocar a medicação dentro da articulação e diminuir ainda mais rápido. E a resposta terapêutica é mais rápida. Isso, a medicação. Tem uma outra foto aí? Aí, tá dando para ver bem, né? Lá nessa região do abdômen, no tórax, tem essas manchas vermelhas. Esse aí é o raste reumatoide, que a gente chama, bem associado também à artrite idiopática juvenil, o subtipo que é o sistêmico. Que aí esse subtipo, ele se assemelha muito a uma doença autoinflamatória, porque a criança tem bastante febre, pode ter aumento das ínguas, né, dos linfonodos, pode ter líquido no pulmão, líquido no coração, e tem esse raste que a gente chama, que é essa vermelhidão. E esse racho é bem interessante. Fica difícil o diagnóstico, eu acho que só dá um diagnóstico quem pensa, né? E por isso a importância de um especialista na área. Como essa manifestação, né, essa artrite, ela pode ser secundária a uma leucemia, por exemplo, e a um linfoma, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças que não são reumatológicas, que é uma das coisas que é um pouco mais difíceis também de fazer. Por exemplo, a chikungunya é uma doença infecciosa, né, a arbovirose, que cursa com artrite. E em alguns casos ela pode cronificar também. Então é importante que a gente faça esse diagnóstico de infecção e de neoplasias para poder a gente instituir a terapêutica certa como sendo uma doença reumatológica. Tem outras fotos? Tem. Essas lesões são as lesões da púrpura de Rhinox-Schönlein, que é a vasculite, que é uma das vasculites mais comuns na faixa etária pediátrica. Essas lesões, né, são vasculites de pequenos calibres da pele. Você pode ver que formam várias pontinhas vermelhas. Essas pontinhas, elas podem, a gente chama de petequias. O agente etiológico? Então, não tem também específico. É uma reação. Mas é bacteriano? Não é bacteriano, não é bacteriano. É uma inflamação nos vasos, que geralmente ocorre depois de uma infecção de via aérea superior. Certo. Então, a criança tem lá um resfriado, depois de alguns dias começa a pintar a pele. Geralmente, como é gravitacional, é nos membros inferiores e você passa a mão e você sente ele elevado. São as púrpuras palpáveis e são várias. Então, às vezes eles formam, eu acho que na outra foto tem, bolhas, que é um pouco mais grave essas manifestações. O problema da púrpura de Rhinox-Schönlein essa aí também, a púrpura é um quadro um pouco mais leve, mas geralmente é só membros inferiores que ela pega. Subiu um pouquinho, né? Isso, subiu. Quando a criança é muito pequenininha, que passa muito tempo deitado, pode ficar no dorso, na região de nádega. É muito gravitacional mesmo. Então, se você está muito tempo acamado, muito tempo deitado, porque junto com ela também tem artrite,
você pode ter nas mãos, raramente no rosto. A resposta terapêutica, antibiótico terapia? A mesma coisa da febre reumática. Se não tratar com nada, ela vai sumir, os sintomas. A não ser que o problema da púrpura de Renox Online é que essas manifestações de pele são as que mais assustam os pais, né? Porque de repente seu filho está lá com a pele toda manchada, apesar da criança estar super bem em estado geral, tem a artrite também, mas tem a infecção, a inflamação renal. E essa inflamação renal, ela pode não dar queixa, né? Então o paciente não vai sentir nada e quando você colhe o exame tem uma nefrite, tem uma inflamação renal. Isso precisa de tratamento. Às vezes tem uma dor abdominal também por conta dessa vasculite, dessa inflamação nos vasos de pequeno calibre do intestino e pode ter sangramento. Então a criança pode ter sangramento nas fezes, pode ter dor abdominal intensa, aí precisa de tratamento também específico. A pele, em geral, não precisa tratar. Algumas crianças têm só a pele e a articulação. E também, se a gente não fizer nenhum tratamento, os sintomas vão desaparecer. Mas como a artrite é doloroso... Pode falar. A artrite é dolorosa, a gente acaba tratando também, certo? Mas se não tratar e ela tiver manifestação renal, ela pode evoluir com uma gravidade maior por conta da inflamação renal. Isso, elas podem ter manifestações graves, as complicações. Pode ter orquite, por exemplo, né? Inflamação do testículo e da bolsa escrotal, é uma manifestação mais grave. A manifestação abdominal com uma dor intensa, que pode ter sangramento, já tive casos até de apendicite, secundária à púrpura de Renox Online. É difícil o diagnóstico, né? É difícil o diagnóstico, a gente precisa fazer tratamento específico também, que em geral a gente usa o corticoide para essas manifestações. Causas, às vezes, de laparotomia branca, né? E esse paciente específico não fez cirurgia, não precisou. Laparotomia, fez uma cirurgia de urgência, abrir... Isso, para tirar o apêndice. E às vezes você não encontra nada. E alguém fica pensando, poxa, o médico abriu e não teve nada, graças a Deus. Não é? Porque se tivesse esse paciente patologia. foi interessante porque ele teve mesmo apendicite, mas como era inflamatória, não estava associado à infecção, com o tratamento da púrpura, ele acabou melhorando da apendicite e não precisou ir para a cirurgia. Mas aí a gente tem que ter bastante cuidado mesmo nos diagnósticos diferenciais. Essa condição específica, que é a púrpura de Renox Online, ela tem as plaquetas normais. A gente tem outra condição, que é a púrpura trombocitopênica, que aí tem plaquetas baixas, feito ocorre na dengue. Então a gente precisa de exames também para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Não pode somente ver e começar algum tratamento específico, precisa fazer os exames também. Outras condições, feito lúpus, por exemplo, pode cursar com as petequias também, essas púrpuras também, mas a gente precisa também de exames específicos. O PCR, a estreptolizina O, tem assim... O PCR e o VHS, né, que são aquelas provas de atividade aguda, de provas de fase aguda, elas aumentam na presença de infecção e de inflamação. Elas isoladas também não falam a favor de um diagnóstico reumatológico, não. Qualquer inflamação, qualquer infecção pode elevar as duas. E até outras causas não infecciosas, por exemplo, a obesidade, pode aumentar também o VHS, por conta da condição inflamatória que é essa condição de obesidade. Então, ela isolada não faz diagnóstico para nada, mas ela ajuda muito a gente em relação à atividade da doença, se a criança está em atividade ou não. Então, você está fazendo um tratamento para uma doença reumatológica, o PCR e o VHS estão reduzindo, a criança vai melhorar, a criança está melhorando. Você está fazendo um tratamento, ele está bem, a criança não teve absolutamente nada mais de queixa, mas nos exames está havendo piora do PCR e do VHS, a gente fica mais atento, porque pode ser que ela vá desencadear alguma outra manifestação da doença, vai entrar em atividade também. Diferenças assim, por exemplo, essas reumatologias, você acompanha muito na criança, né? Que é muito difícil a gente pensar. E como pensar que se essas patologias são mais comuns nos adultos, né? Como se estabelecer uma diferença própria, né? As manifestações, né, as doenças reumatológicas do adulto, elas estão presentes também na criança. Existem algumas diferenças, por exemplo, o lúpus na idade pediátrica ele é mais grave do que o lúpus na faixa etária do adulto. Algumas medicações a gente faz de forma diferente também. Nos adultos a gente tem uma ampla gama aí de medicações que já são liberadas, e na criança ainda não. Então a gente ainda vai tateando muito de acordo com a resposta que a gente tem dos adultos, então a gente extrapola dos adultos. Até mesmo alguns diagnósticos, né, como eu falei da doença de BC, a gente não consegue fazer muitas vezes na faixa etária pediátrica porque a criança ainda não abriu todos os sintomas. A gente consegue fazer apenas na faixa etária do adulto. E a gente tem algumas particularidades, principalmente em relação aos diagnósticos diferenciais.
Algumas doenças no adulto feito a dermatomiosite podem estar associadas a manifestações neoplásicas, então pode ter um câncer envolvido no diagnóstico da dermatomiosite, e que na idade pediátrica a gente já não vê essa associação da dermatomiosite com câncer. Mas na idade pediátrica a gente vê muita artrite sendo secundária, não a uma doença reumatológica, mas uma doença infecciosa ou neoplásica. Então as leucemias e linfomas podem iniciar o seu quadro clínico como sendo uma artrite, por exemplo. Então a gente precisa, na faixa etária pediátrica, lembrar que a criança também pode ter câncer e fazer esse diagnóstico diferencial. Diferente dos adultos, que nem sempre tem essa associação. Patologias básicas, tipo diabetes mellitus, tem dificultado o diagnóstico ou terapêutico? Então, não. A gente tem, na reumatologia, né, por conta da própria fisiopatologia das doenças, de algumas delas, a gente tem muita hipertensão na faixa etária pediátrica, que é uma coisa que a gente também não pensa muito na criança. Né? A gente tem crianças hipertensas, diabéticas, com alteração de colesterol, crianças com alteração de tireoide, e isso pode causar alguma dificuldade, porque algumas dessas doenças podem dar sintomas articulares também. Por exemplo, o hipotireoidismo e o diabetes, eles podem dar dor articular também. Então, às vezes, essas condições, né, associadas com a doença reumatológica, elas podem dificultar um pouco a terapêutica, porque muitas vezes a gente precisa usar um corticoide e o próprio corticoide aumenta a pressão. Então, se já é uma criança hipertensa, a gente vai ter essa dificuldade pela medicação, vai ter que tratar a hipertensão junto também. E as condições, né, feito as alterações de tireoide e de colesterol, podem cursar com as dores articulares e a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Também. Quem responde melhor à terapêutica? A criança ou os pais? Porque, na verdade, você não consegue tratar a criança se não tiver a conscientização dos pais, né? Como quem tem dado esse recado a pediatra para essa responsabilidade dos pais? Na verdade, eu gosto sempre de dizer assim, que uma criança doente não é uma criança doente, né? É uma família inteira. É uma família inteira. Então, o pediatra, na verdade, ele tem essa experiência em tratar uma família toda. Então, você tem que ter muita paciência com a criança e com os pais. E a gente nunca pode esquecer de explicar para a criança aquilo que ela está sentindo. Muitas vezes, principalmente em diagnósticos, que são condições benignas, feito a dor recorrente em membros, né, a antiga dor do crescimento, às vezes nessa angústia que a família fica, porque a criança tem uma dor. Às vezes essa dor acorda a criança à noite, então você pensa em alguma coisa muito grave, alguma coisa muito séria e começa a rodar com essa criança em um monte de médico. Essa criança começa a se sentir como uma criança doente. Isso acaba virando uma bola de neve, um ciclo vicioso, porque ela fica doente, ela acaba lá de forma inconsciente mesmo, aumentando essa dor. Essa é uma síndrome de amplificação dolorosa mesmo. Ela se sente doente, então quando ela sente essa dor, ela exacerba a dor. Aí a mãe fica muito mais preocupada e começa a dar remédio, e começa a procurar médico, e colhe muito exame, faz muito exame. A gente acaba fazendo uma criança ficar mais doente. Então a gente tem que ter essa separação, né, de cuidar da criança, cuidar da família, sem esquecer de explicar para a criança que o que ela tem é benigno, não vai causar nenhum problema para ela futuro e que ela vai viver a vida dela normal. E explicar a mesma coisa para os familiares também, porque é angustiante você ter uma criança com dor e uma criança doente também. E na pediatria, né, principalmente na faixa etária de adolescente, a gente tem muita dificuldade com a aderência aos medicamentos. Por quê? Na faixa etária pediátrica, propriamente dito, né, abaixo dos 12 anos, a gente tem muito essa consciência dos pais de que tem que dar a medicação. Então, o pai sempre supervisiona. Mas quando chega na faixa etária aí, que o pai já acha que a criança está apta a se cuidar e tomar sua medicação, se tornou adulta, eles relaxam. Então, na reumatologia, a gente sempre orienta a fazer o tratamento supervisionado. Tem que dar a medicação para a criança e para o adolescente, tem que ver que ele está engolindo. A gente não pode simplesmente deixar na mão deles. Até a gente que é adulto, que tem que tomar remédio, às vezes acontece muito no hospital, né? O técnico da enfermagem deixa lá, exato. E o paciente esconde. E não só esquecimento, a gente tem a fase de rebeldia do adolescente. Então, a criança está bem controlada, está tudo bem. Quando chega na adolescência, ela descompensa, porque aí o adolescente para de tomar o remédio, acha que não precisa, se revolta, esconde, joga fora. Faz uma coisa um pouco mais proposital na forma de se rebelar. Às vezes tem até um colega que é médico também, a mãe dele dava o comprimido, colocava na boca, dava água, ele tomava a água toda, depois jogava o comprimido fora. Então, às vezes a gente começa a ver que fica refratário ao tratamento, mas na verdade não está tratando.
não está tomando a medicação. Então é um trabalho de formiguinha, toda consulta, sempre orientar os pais de que tudo bem, ele é adolescente, mas ele ainda não está apto a cuidar sozinho da própria condição, precisa que alguém supervisione. Às vezes eles não gostam disso, aí a gente orienta, né? Os adolescentes acham ruim porque estão sendo tratados como crianças. E às vezes a gente orienta, se torne confiável para que o seu pai entregue na sua mão a medicação e você consiga fazer sozinho. Então a gente tem também na reumatologia essa consciência de fazer a transição do adolescente para o adulto. Porque senão esse adolescente, né, que tem uma doença reumatológica, que era uma criança com doença reumatológica, quando chega na idade adulta não consegue cuidar da própria saúde, sempre espera que alguém esteja junto. Se for uma criança rebelde, será um adulto rebelde. Isso, então a gente faz essa transição para que o adolescente comece a se sentir dono da sua própria saúde, né? Consiga fazer essa discriminação de que ele precisa tomar aquela medicação para não ter outra recaída. Tá bom. Então a gente pede a você que para o nosso público deixe assim uma mensagem. Eu recebi um sinal e ia perguntar mais outras coisas. Você trouxe algumas imagens mais além daquelas, não, né? Eu acho que se for, não sei se tem mais uma, mas se for era de púrpura também, era igual. Também. Então, uma mensagem para pais com relação aos seus filhos e da necessidade do pediatra, até que idade, não é? Então, sempre. A gente tem também na pediatria outra subespecialidade que é a ebiatria. Então, se você já tem um filho que é adolescente, que já não se sente mais confortável indo para o consultório do pediatra, porque tem muito brinquedinho, tem muita aquela coisa infantil, procurar um ebiatra. E sempre acompanhar com o pediatra desde a primeira semana de vida. Inclusive, hoje em dia, na verdade, a gente já faz a consulta pré-natal. Então, antes da criança nascer, ela já pode ter o pediatra que vai fazer as orientações para aquela mãe gestante. E a partir daí, até os 18 anos, acompanhar com o pediatra. Tem pediatras que acompanham até um pouco mais também. Porque essa faixa etária está sendo mudada aí do adolescente, está ampliando um pouquinho mais a adolescência. Então, com o pediatra, pelo menos até os 18 anos. O pediatra vai ser aquele médico, o generalista, que vai acompanhar crescimento, desenvolvimento, vacinação, como é que está indo na escola, todas as profilaxias, toda a parte de acompanhamento com oftalmo, com dentista. Então, o pediatra é o médico que vai centralizar o cuidado com a criança. E o reumatologista e as outras áreas de atuação dentro da pediatria, eles entram em conjunto com esse pediatra também, para fazer essas avaliações, que a gente sozinho não consegue dar conta de tudo mesmo. Então, sempre vai procurar outro especialista, mas volta para o seu pediatra, que é ele que vai ter todo o prontuário desde o início da vida daquele paciente. E sempre, né, a gente com muita paciência, com muita tranquilidade, faça as investigações com o seu médico e retorne com os exames. A gente vê muito isso também, né? Vai para uma consulta, checa em casa o exame veio normal e acaba não retornando. Mas a gente precisa desses exames, então tem que retornar às consultas. E sempre questionem. Às vezes os médicos não gostam muito que a gente fala assim, né? Mas sempre perguntem, porque a gente tem uns diagnósticos que são difíceis mesmo. Então, os pais, eles geralmente correm muito atrás, eles pesquisam na internet, conversam com pessoas. Então, sempre tragam as dúvidas para o seu médico, para o seu reumatologista, para o clínico geral, né? O pediatra, com as dúvidas que você tem. Que isso faz com que a gente abra também o nosso campo de visão, nossa lista de hipóteses diagnósticas. Isso facilita muito chegar num diagnóstico final também, quando os pais junto com a gente, né, nessa busca de um diagnóstico mais preciso. Tá bom. Nossa, muito obrigado para você. Agradecemos a doutora Clarissa Carvalho Miranda Balões pela aula que nos deu, né, pela disponibilidade de estar aqui no nosso programa. Tenho absoluta certeza de que você gostou, de que você absorveu todas essas lições e fiquem certos que na próxima semana nós estaremos aqui com o nosso programa Medicina em Destaque. Doutora Clarissa, muito obrigado. Muito obrigada também. Tá certo? E até o próximo programa, se Deus nos permitir.